Muito boa noite, saúde da amada igreja com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Estamos aqui reunidos mais uma vez para louvar, engrandecer o nome do nosso Senhor, aprender uma porção da palavra. Hoje estamos na reunião do nosso presbitério, que se inicia hoje, quarta-feira. Essa mensagem foi gravada ontem para você, mas eu espero que você seja edificado nessa noite com aquilo que Deus vai falar para nós, tá bom? Mesmo não estando ao vivo, eu gostaria de convidar você a deixar os seus pedidos de oração aqui, para que no final a gente possa orar junto com você e por você, tá bom? Todos sejam bem-vindos, vai dando seu boa noite aqui, e muito bom ter você com a gente. Eu quero ler uma porção da palavra que se encontra no livro dos Salmos, que tem um pouquinho a ver daquilo que nós vamos conversar nessa noite, relembrar nessa noite, do aspecto muito importante, um atributo de Deus muito importante para a nossa vida, que a gente sempre precisa relembrar. Essa é a verdade, né? Que a gente, em alguns momentos da vida, a gente parece que esquece algumas coisas que são importantes para a nossa vida enquanto cristãos e cristãs. Livro dos Salmos, Salmo de número 40. Eu quero ler apenas os 4 primeiros versos desse salmo bem conhecido de todos nós, Salmo de número 40. Diz assim: esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado, feliz é aquele que põe no Senhor a sua confiança e não se volta para os arrogantes, nem para os que seguem a mentira. Quero frisar aqui o verso de número 1, primeiro verso deste salmo, que diz: esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Muitas vezes quando clamamos, muitas vezes quando pedimos, nos colocamos diante de Deus, o grande desafio para nós está exatamente nas primeiras palavras deste verso: esperar com paciência pelo Senhor, esperar com paciência pela resposta do Senhor, esperar com paciência o tempo certo do Senhor, o tempo dele, não o nosso. O grande desafio para nós é exatamente esse: esperar com paciência pela resposta, pela direção do Senhor nas nossas vidas. Esse é o desafio para mim, esse é o desafio para todos nós: esperar com paciência. Devemos clamar, devemos pedir, devemos colocar as nossas ansiedades, inquietações diante de Deus, mas devemos também saber esperar com paciência pela resposta do Senhor, no tempo dele, na hora dele, e esperar com paciência pelo direcionamento correto do Senhor para as nossas vidas. Amém? Fica o desafio para nós, e que tem um pouquinho a ver daquilo que nós vamos conversar e relembrar nessa noite. Amém? Baixe tua cabeça, feche seus olhos. Não sei como foi o seu dia, como tem sido o seu comecinho de semana, quais são as suas preocupações, suas inquietações, se você está acelerado, mas eu quero que você nesta hora coloque-se diante de Deus, respire, aquiete o seu coração, a sua mente, para que o Senhor fale com você. Não apenas concorde com a minha oração, mas faça a sua oração aí neste momento. Consagre-se diante do Senhor, coloque sua vida diante do Senhor e vamos juntos orar. Bondoso Deus e eterno Pai, nós te damos graças por esse dia. Te damos graças, ó Pai, pela Tua presença. Te damos graças pelo Teu amor, pelas Tuas misericórdias. Ó Pai, nós queremos agora, nesta hora, consagrar as nossas vidas diante de Ti. O Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece o nosso falar, mesmo antes de dizermos. O Senhor já conhece tudo, nosso pensamento, e nós queremos consagrar as nossas vidas. O Senhor sabe das inquietações, sabe dos nossos medos, sabe, Senhor, das angústias, e nós queremos que na ação do Teu Espírito Santo, o Senhor nos traga paz, o Senhor nos traga a Tua direção,
e à luz daquilo que lemos na Tua Palavra, que o Senhor nos ensine a esperar com paciência, não no nosso tempo, não da nossa forma, mas da Tua forma, Senhor, para que a Tua soberana vontade se cumpra, Senhor, nas nossas vidas. Colocamos agora diante do Teu altar cada irmão, cada irmã que está aqui conectado, cada família aqui representada, que o Senhor continue, ó Pai, derramar da Tua unção, da Tua graça, da Tua provisão, no nome de Jesus, Pai. Pedimos também para os nossos irmãos e irmãs que estão enfermos, acamados, visite-os, ó Pai, de maneira especial. Queremos colocar também, Senhor, a reunião do presbitério que se inicia hoje nas Tuas mãos. Todas as decisões, tudo que for conversado nesta reunião, Senhor, que começa hoje, vai até sábado. Que todas as decisões sejam pautadas diante do Teu direcionamento. Que a Tua soberana vontade se cumpra, Senhor, na vida de cada pastor, cada presbítero, presbítera, pastora, que estará reunido nesses dias para traçar, Senhor, objetivos, metas e conversar decisões para as igrejas do nosso presbitério, ó Pai. Obrigado mais uma vez por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por tudo ainda que o Senhor fará nas nossas vidas. Pedimos perdão pelos nossos pecados. Pedimos perdão, Pai, porque muitas vezes somos omissos, somos falhos. Nós pensamos e falamos coisas que não deveríamos, é verdade. Mas nós consagramos as nossas vidas diante do Teu altar, pedindo perdão, Senhor, pelos nossos pecados. Certos de que Sua misericórdia são a causa de não sermos consumidos, ó Pai. Por isso nós, humildemente, nos consagramos diante de Ti. Senhor, recebe a nossa oração, recebe a nossa adoração, porque fazemos isso no nome santo e precioso do nosso Senhor Jesus. Amém? Amém. Deus nos abençoe. Eu tenho alguns avisos rápidos, mas importantes para passar para vocês. O nosso primeiro aviso é sobre o uso de máscaras, né? Nós estamos acompanhando o conselho da igreja com todo cuidado, os aumentos dos casos. E a orientação do conselho da igreja é que se você tiver com algum sintoma gripal, você pode participar dos nossos encontros, mas usando máscara para não só cuidar de você, mas cuidar uns dos outros também. Então, se você apresentar algum sintoma, vai no médico, faz um teste, mas pode frequentar a igreja, mas de máscara, para que a gente continue se cuidando e cuidando uns dos outros também. Amém? Próximo domingo, dia 11, nós teremos o encerramento da IBD do ano de 2022. Teremos um café da manhã, às 9 horas, e uma aula especial com o reverendo Marcos Wagner, lá da IPI de Vila Prudente, né, que estará ministrando aí para nós uma aula especial. Então participe, venha. Todas as salas estarão juntas, jovens, adolescentes, adultos, né? Estaremos todos juntos aí, sendo abençoados por essa palavra e tendo também aí um tempo de confraternização. Amém? O MASD, através da sua presidente, diaconisa Marli, pede para que a gente lembre, né, os irmãos, as irmãs, todos nós nos lembremos da importância de trazermos as nossas doações de alimentos, né, nos encontros dominicais. A sua doação é muito importante e se você quer saber qual material está precisando mais, você pode procurar um dos nossos diáconos, diaconisas e traga a sua doação para que a gente consiga continuar abençoando famílias, levando alimento a quem precisa, tá bom? A segunda IPI de Diadema está realizando uma campanha de Natal com as crianças lá da igreja, as crianças da comunidade ali ao entorno, e nós podemos ajudar. Já faz uns 2 ou 3 anos, se eu não me engano, que a nossa igreja já está participando, ajudando lá a segunda IPI de Diadema. Você já recebeu essa imagem pelo seu WhatsApp, tem ali o número do Pix, que você pode fazer a sua doação diretamente na conta da igreja, ou você pode trazer no próximo domingo, trazer a sua doação, entregar para a diaconisa Marli ou para a diaconisa Edna, que elas estarão direcionando a sua doação para a igreja. Então participe, vamos alegrar o Natal das crianças lá na segunda IPI de Diadema, tá bom? A nossa cantata de Natal está chegando, dia 18 de dezembro, às 18 horas, teremos a cantata de Natal. Convide pessoas, participe, convide familiares, amigos, para que juntos possamos estar aqui, através dessas canções que foram com
todo carinho preparadas para a gente refletir sobre o verdadeiro sentido do Natal. Amém? Dia 18, às 18 horas. Dia 31, último dia do ano, teremos o nosso culto da virada. Às 21 horas, teremos a Santa Ceia, para a gente agradecer a Deus o ano de 2022 e pedir a bênção do Senhor para o ano de 2023. Participe, traga a sua família, se você não for viajar. Vamos ter um momento de confraternização depois também. Participe, se engaje, né, nesse momento especial aí de estarmos juntos participando, tá bom? Deus abençoe e fique atento aí no WhatsApp para você receber aí todas as informações e participar, tá bom? Deus abençoe. Hoje eu quero conversar com os irmãos sobre, como eu disse no início, um dos atributos de Deus que muitas vezes nós sabemos, mas muitas vezes é difícil para nós entregarmos de fato o nosso pensamento, o nosso coração, para que a gente descanse nessa verdade. Tá? O tema para nós hoje é uma pergunta. Tá? Deus ainda é soberano? Deus ainda é soberano? Deus continua sendo soberano nas nossas vidas? Por que essa pergunta? Para que a gente reflita. Porque a gente vai entender que muitas vezes, diante das nossas vidas, é totalmente difícil para nós colocarmos em prática esse atributo de Deus na nossa vida. Nós sabemos que Deus é soberano, confessamos que Deus é soberano, mas de fato, muitas vezes, nós não vivemos, ou melhor, não é caracterizado na nossa vida, vamos assim dizer, nós não vemos na nossa vida, muitas vezes, esse sentimento colocado em prática. Porque muitas vezes nós queremos resolver as coisas conforme os nossos próprios pensamentos e atitudes. E mesmo acreditando, confessando, não vivemos de fato a soberania de Deus nas nossas vidas. E é preciso nós relembrarmos este tema, principalmente diante de tudo que temos vivido, diante de tudo que nós temos ouvido de algumas pessoas, de que Deus ainda é soberano. Deus ainda tem um controle de todas as coisas. Deus ainda sabe de todas as coisas. Deus ainda é soberano sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre o nosso país, sobre tudo que temos, sobre a nossa vida. Deus, ele ainda é soberano. Amém? E eu quero ler um texto que se encontra no livro do profeta Abacuque, capítulo 1. Nós vamos ler os 3 primeiros versos deste capítulo. Abacuque, capítulo 1, primeiro capítulo, do verso 1 ao verso de número 3. Diz assim a palavra: sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência e tu não me salvarás? Por que me fazes ver a iniquidade? Por que toleras a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há litígios e surgem discórdias. Um texto atual, um texto que traz perguntas que talvez muitos de nós estejamos fazendo. Mas nós precisamos crer que mesmo diante de inquietações, questões como essas que inquietavam o coração de Abacuque, nós precisamos crer que Deus, ele ainda é soberano sobre todas essas coisas. Amém? Esperar. Esperar não é fácil. Esperar não é agradável para mim, para você, para nós, como seres humanos que somos. Esperar não é agradável. Nós não gostamos de esperar. Eu, por exemplo, quando eu marco alguma coisa com alguém, eu não gosto de esperar. Não gosto de ficar esperando. Quando eu pergunto, quando eu quero saber algo, eu não gosto de esperar. Eu quero uma resposta rápida. E todos nós somos assim. Queremos respostas rápidas. Queremos que as coisas aconteçam rápido. Queremos que os nossos desejos sejam satisfeitos diante daquilo que nós esperamos. E em todo tempo, queridos irmãos e irmãs, nós precisamos entender isso. Em todo tempo em nossa vida, nós nos deparamos com a necessidade de esperar.
A espera faz parte da nossa vida, faz parte da minha vida, faz parte da sua vida. Nós esperamos por respostas, nós esperamos por sonhos, nós esperamos por pedidos que fazemos a Deus. Enfim, a nossa vida ela é repleta de momentos em que precisamos esperar. Mas esperar não é agradável, como eu disse. Nós não gostamos. E quando precisamos esperar, diante dessa vida corrida, desse sentimento, ou melhor, dos nossos pensamentos acelerados, quando nós precisamos esperar, muitas vezes, isso pode causar para nós tristeza, pode causar para nós angústias. Porque quando nós precisamos esperar, vamos ser realistas e verdadeiros. Quando nós precisamos ou temos que esperar algo, sentimentos como paciência, paz, sabedoria, confiança, não fazem parte da nossa mente, do nosso coração. Muito pelo contrário. Ficamos inquietos, tristes e até mesmo irados diante da espera. Mas é justamente diante disso, queridos irmãos e irmãs, diante de momentos de esperas que a vida traz para nós, que nós somos chamados a aquietar o nosso coração na certeza de que nós não estamos sozinhos, porque nós temos um Deus que é soberano, que sabe de todas as coisas e sempre tem o melhor para nós. Aquietem-se e saber que eu sou Deus, diz o Senhor. Mas, será que eu e você, será que nós realmente entendemos o verdadeiro sentido da soberania de Deus? Será que Deus é realmente soberano sobre todas as coisas? Será que nós realmente estamos dispostos a sermos conduzidos pela soberana vontade de Deus? Porque, queridos irmãos e irmãs, quando nós entendemos o verdadeiro sentido da soberania de Deus para as nossas vidas, nós não nos preocupamos em esperar. Nós cumprimos aquilo que nós lemos no Salmo 40, e esperamos com paciência, porque nós sabemos que a soberana vontade de Deus vai se cumprir. Porque o nosso Deus, Ele é soberano, amém? Ele é aquele que nos guia de acordo com a sua vontade soberana. Portanto, esperar faz parte de um processo para a nossa vida de crermos na soberania de Deus. Se nós não sabemos esperar, se nós nos iramos, se nós nos inquietamos, se nós perdemos a paz, é porque nós ainda não entendemos o sentido da soberania de Deus nas nossas vidas. Mas se nós entendemos esse princípio, ou melhor, esse atributo de Deus para com as nossas vidas, esperar se torna algo natural nas nossas vidas. Vamos saber esperar o tempo certo de agir, vamos saber esperar o tempo certo de falar, vamos saber esperar, porque esperar faz parte do processo de crermos, de entendermos a soberania de Deus. Amém? É preciso que voltemos a refletir esse tema, porque a doutrina da soberania de Deus parece ser uma das mais esquecidas, ou mal compreendidas, ou até mesmo negligenciadas pelo ser humano, por todos nós. Por vezes, esse atributo de Deus, como eu disse, ele é esquecido ou até mesmo manipulado, pois as pessoas não querem perder o controle de suas vidas, querem exercer uma liberdade que elas acham que têm. Mas quando nós entendemos esses princípios de esperar a soberana vontade de Deus se cumprir, nós entendemos que nós não podemos manipular, que nós não podemos exercer uma liberdade de controlar as situações das nossas vidas, porque tudo está no controle de Deus. Amém? Todos nós, eu e você, nós sabemos muito bem que o Evangelho genuíno de Cristo prevê dias bons e dias maus para as nossas vidas. O Senhor Jesus mesmo nos disse: no mundo vocês vão ter aflições. Mas a palavra de Deus também ela é repleta de ensinamentos sobre a importância de esperar e confiar em Deus, de entender a soberania de Deus para com as nossas vidas.
Queridos irmãos e irmãs, quando falamos da soberania de Deus, nós não estamos falando que Deus é causador de sofrimentos, que nós porventura venhamos a enfrentar, ou que temos visto no nosso mundo. Mas, na sua soberana vontade, Deus nos permite passar por essas situações para que nós sejamos moldados segundo os seus propósitos, para que entendamos a necessidade de esperar, de entregar, de consagrar a nossa vida àquele que é soberano sobre todas essas coisas. Quando olhamos para Abacuque, por exemplo, diante da sua queixa para com Deus, clamo e tu não me ouves, grito violência e tu não me salvas. Abacuque recebe de Deus a seguinte resposta: pois eu trago os caldeus, os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Há aqui um cenário de angústia, de violência, de sofrimento. A resposta de Deus não é um livramento, mas de sofrimento. Os babilônios estão vindo para punir o povo. Depois você pode ler todo o texto para você entender o cenário completo dessa história de Abacuque. Abacuque ele vivia num tempo de turbulência, num tempo onde ele via violências, onde ele via calamidades políticas. Os assírios estavam perdendo o poder, enquanto os babilônios estavam conquistando as terras. Quando Deus diz, vocês não acreditarão, a Abacuque, um pouco mais para frente, ele em sua soberania sabe que o profeta Abacuque iria se recusar a crer que um Deus justo e amoroso permitiria que cruéis babilônios punissem o seu povo. Tanto é que Abacuque se queixa novamente para com Deus mais para frente, mas reconhece a soberania de Deus, sabe que a causa maior de todo o mal que o povo enfrentaria é se não a própria incredulidade e infidelidade do povo, como consequência. Abacuque está cercado de problemas internos, ameaças externas, os babilônios iam invadir, iam apoderar-se das suas moradas. Ele está esmagado pela dor, pela inquietação diante do sofrimento que esperava o seu povo. E ele clamava a Deus, questionava a Deus. Por quê? Porque ele não entendeu que precisava esperar o momento certo para que a glória de Deus fosse revelada, esperar o momento certo para que a soberana vontade de Deus se cumprisse para o povo. E muitas vezes nós agimos assim. Abacuque ele tem um conflito interno dentro dele que muitas vezes nós temos também. Harmonizar a santidade de Deus com o uso de gente perversa, harmonizar o amor de Deus com o sofrimento do justo. Mas essa angústia existencial ela é exposta e nesse desabafo desaponta o começo da sua cura. Porque mais para frente nós vamos ver, você pode ler depois, que ele entende tudo o que Deus queria. Mas ele precisava esperar, ele precisava crer na soberana vontade de Deus. Ou melhor, que a soberana vontade de Deus iria se cumprir. Trazendo para a nossa vida, muitas vezes todos nós, diante do que temos visto, diante do que temos presenciado, diante do que temos enfrentado em nossas vidas, diante dos nossos sofrimentos, das nossas batalhas que todos nós temos, também entramos neste conflito. Como pode Deus permitir que isso aconteça? Como pode Deus permitir? Deus não está vendo tanto sofrimento, por que tudo isso tem que acontecer? Entre crer sem duvidar que Deus em sua soberania nos permite passar por situações, por mais difíceis que sejam, nós precisamos entender que tudo isso acontece para que nós permaneçamos firmes na esperança viva, na esperança de que a soberana vontade de Deus vai se cumprir. Manter a nossa fé inabalável acima de qualquer circunstância. Espere com paciência, porque Deus se inclina, Deus ouve o nosso clamor. Mas como temos clamado? Temos clamado de forma impaciente? Ou estamos
prontos a esperar. Precisamos, queridos irmãos e irmãs, sempre nos lembrar que em nenhum momento da história Deus nos garantiu uma vida isenta de problemas, desafios ou dores. Muitos dos nossos conflitos internos com Deus se devem ao fato de imaginarmos que por sermos alvos do seu amor, da sua graça, de sermos salvos, de sermos cristãos, estaríamos isentos de problemas. Mas sabemos muito bem que não é assim. Também pensamos que se vivemos de forma correta, orando, jejuando, frequentando a igreja, dando o nosso dízimo, automaticamente Deus tem a obrigação de nos recompensar com somente coisas boas, de nos livrar de todo o mal, sem permitir jamais que percamos o emprego, adoeçamos, por exemplo, ou passamos por qualquer dificuldade que seja. Entre tais dificuldades está o dilema de reconhecer a soberania de Deus, de reconhecer a soberana vontade de Deus mesmo diante das coisas difíceis da vida, de esperar com paciência que mesmo diante dessa tribulação as coisas vão melhorar no tempo de Deus. Nós vivemos de certa forma uma ambiguidade entre confiar em Deus ou fugir dele. Porque nós não sabemos esperar. Esperar não é agradável. Confiar na soberania de Deus muitas vezes fica mais no campo da fé e não da ação concreta diante daquilo que estamos enfrentando. Se fugirmos dessa realidade, mesmo diante de dias ruins ou meio de circunstâncias adversas, nós vamos esquecer que Deus se faz presente. Vamos querer tomar as rédeas, resolver as coisas de acordo com o nosso próprio entendimento e não nos colocar diante de Deus para que Ele, na sua soberana vontade, nos conduza, nos direcione, nos dê discernimento, paciência para esperar o tempo certo de agir. Por isso, esperar não é agradável para a nossa humanidade caída, pecaminosa. Pode ser que venhamos, queridos irmãos e irmãs, muitas vezes, a começar em mim, como falho que sou, como ser humano que sou. Pode ser que muitas vezes venhamos a duvidar dessas verdades, principalmente diante de gigantescas dificuldades que venhamos a enfrentar. No entanto, nós precisamos confiar que Deus, o mesmo Deus que não impediu a tempestade, é o mesmo Deus que acalma essa tempestade. O mesmo Deus que nos fez passar por uma situação é o mesmo Deus que vai nos livrar dessa situação, no tempo dele. Muitas vezes nas nossas vidas nós passamos por situações que, de certa forma, não são dificuldades, angústias, mas, por exemplo, emprego, busca por emprego. Quando alguém quer perguntar alguma coisa para nós, a gente precisa dar uma resposta. A gente esquece muitas vezes de nos colocar diante de Deus para que Ele, na sua soberana vontade, nos mostre o que fazer, como fazer, o que responder, qual decisão tomar. Muitas vezes nós queremos tomar as decisões, nós queremos dar as respostas. Muitas vezes eu, como pastor, diante das perguntas que muitas pessoas me faz, Deus, o que eu falo? Porque, queridos irmãos e irmãs, ou Deus ele é soberano sobre as nossas vidas, em todas as áreas, sobre o que pensamos, sobre o que falamos, sobre o que decidimos, ou Ele não é. Ou nós ainda não entendemos o significado de sermos crucificados com Cristo na cruz. Não temos respostas completas, é fato. Nós não temos como explicar os motivos de Deus permitir que coisas ruins aconteçam na nossa vida, ou que coisas que não esperávamos acontecessem. Tampouco podemos compreender plenamente por que Deus não impediu que tal situação acontecesse nas nossas vidas.
ou porque está demorando a resposta, ou porque está demorando a acontecer. Romanos capítulo 11, verso 33 em diante, você pode ler depois. Paulo vai dizer sobre a profundidade, a riqueza do pensamento, do conhecimento de Deus, de que nós não podemos entender os desígnios de Deus, mas que acima de tudo a glória sempre seja dada a Ele, porque Ele é soberano. Precisamos, queridos irmãos e irmãs, em nosso coração, ter a certeza que diante das nossas dificuldades, Deus cuidará de nós, porque Ele é soberano, amém? E que independente do que aconteça, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo os propósitos soberanos do nosso Deus. Amém? Portanto, cabe a mim, cabe a você, depositar a nossa confiança em afirmar que Deus enviou o seu Filho para morrer na cruz, para que nós hoje possamos viver debaixo dessa soberana vontade. Cabe a nós ter a certeza de que o nosso Deus, em sua soberania, cuida de todos os detalhes das nossas vidas. Por isso é importante, ao crermos nisso, saber esperar. Que devemos estar preparados para esperar o devido tempo de Deus em todas as coisas. Amém? A pergunta final para nós refletirmos é a mesma pergunta que nós começamos lá atrás. Deus ainda é soberano? Deus ainda é soberano na sua vida, meu irmão, minha irmã? Será que Deus continua sendo soberano sobre as nossas decisões, sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas atitudes, sobre a nossa igreja? Amém. Glória a Deus, que Ele continue sendo soberano sobre todas as coisas. Para muitos, diante das conversas que nós temos nos corredores, nos nossos círculos de amizade, para muitas pessoas, a situação atual em que vivemos no nosso país pode sugerir que nós devemos tomar o controle da situação, reivindicar aquilo que foge do nosso controle. Eu não estou dizendo aqui para você não defender os seus valores, não defender os valores que nós acreditamos. Não estou dizendo para você não ter as suas opiniões, as suas convicções, não é isso. Mas nós precisamos entender que existem situações na vida que nós precisamos nos agarrar nessa verdade. Que independente da situação atual que vivemos ou a que venhamos a enfrentar, Deus é soberano e vai cuidar de tudo. Ou nós acreditamos isso, ou nós vamos estar perdidos diante das nossas inquietações, angústias, e iremos nos distanciar uns dos outros e de Deus, como tem acontecido nessa triste realidade que estamos vivendo. Porque Deus tem deixado de ser soberano na vida da igreja, Deus tem deixado de ser soberano nas nossas vidas, infelizmente. Mas que possamos, queridos irmãos e irmãs, anunciar e entender e relembrar a soberania divina sobre as nossas vidas, a soberana vontade de Deus nas nossas vidas, pois ela faz brotar paz. Quando nós entendemos que Deus é soberano sobre toda e qualquer situação, nós somos capazes de experimentar e viver e brotar no meio de nós, nas nossas relações, na nossa igreja, paz, cuidado, direção. Não ficamos perdidos e angustiados porque entendemos que Deus é soberano e no tempo dele as coisas vão melhorar, as coisas vão acontecer e nada vai fugir do controle dele. Mesmo diante de guerras, de tragédias, de pandemias, qualquer outra coisa que venha roubar a nossa paz, nós precisamos nos lembrar que Deus continua sendo soberano. Amém? Que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, continue nos abençoar, continue a nos direcionar diante disso. Como eu disse no início, nós não estamos ao vivo aqui. Eu estou na reunião do presbitério. A reunião do presbitério começou hoje, vai até sábado. Desde já peço a sua oração para que a soberana vontade de Deus se cumpra nas decisões, na reunião do presbitério. Mas você pode deixar aqui o seu pedido de oração, pode escrever aqui para a gente orar um pelo outro. Não importa o que você esteja enfrentando, não importa a sua dificuldade, sua inquietação,
Deus, Ele é soberano sobre todas as situações. Amém? Eu quero orar com você, quero colocar diante de Deus as nossas vidas para que Ele continue nos direcionando, nos capacitando, para que a soberana vontade dEle se cumpra em toda e qualquer situação. Amém? Oremos. Bondoso Deus, eterno Pai, nós te damos graças pela Tua palavra, te damos graças, ó Deus, porque através da Tua palavra o Senhor nos lembra e nos relembra de que precisamos esperar com paciência, de que precisamos, ó Deus, nos colocar diante de Ti para que não sejam os nossos pensamentos, não sejam as nossas atitudes, mas que o Senhor, ó Pai, tome o controle completo das nossas vidas, para que a Tua soberana vontade se cumpra, Senhor, diante daquilo que pensamos, diante daquilo que falamos. Ó Pai, diante daquilo que vivemos, diante das nossas angústias, que saibamos nos colocar diante de Ti, para que a Tua soberana vontade se cumpra. Que não seja o meu eu falando, mas que o meu eu esteja crucificado na cruz e que diante dessa nova vida em Cristo Jesus, o Senhor possa ser soberano sobre tudo o que pensamos, falamos e agimos. Que através de nós, Senhor, haja paz no mundo em que vivemos. Que nós não tenhamos pretensão alguma, Senhor, de fazer aquilo que foge do nosso controle. Que diante das coisas que não sabemos o que fazer, que possamos nos colocar diante de Ti. Querido Deus, nós agora de maneira especial queremos colocar a vida dos nossos irmãos e irmãs que estão enfermos, que estão acamados. Lembramos aqui em especial do nosso irmão Geraldo, Dona Isabel, Dona Nega, Senhor Edes, ó Deus, Senhor Daniel, nosso irmão Geraldo, o Leandro, Senhor, neto da Dona Angelina, da Dona Nair. Coloque Tua mão santa, curadora e restauradora sobre eles, Senhor, cuidando, Senhor, de cada um deles em nome de Jesus. Colocamos aqui cada pedido que foi escrito, colocado aqui diante de Ti, que o Senhor esteja visitando, ó Pai, e que a Tua soberana vontade se cumpra, em nome de Jesus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, obrigado ainda por tudo que o Senhor fará. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, mas recebe, Senhor, a nossa oração, porque fazemos isso no nome santo e precioso de Jesus. Amém, Senhor. Amém. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a consolação, a comunhão e o poder do Espírito Santo esteja com todos os irmãos e irmãs e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face desta terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe o restinho de semana e nós nos encontramos domingo às 9 horas no nosso encerramento da EBD. Teremos aí a aula especial com o reverendo Marcos Wagner e a sua presença é muito importante, tá bom? Deus te abençoe e que Deus continue sendo soberano nas suas decisões, na sua vida, em nome de Jesus. Amém?